Irmãos, o texto que nós lemos no início do nosso culto, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, sobre a mulher de Samaria. Eu não pedi ao pastor Leandro que fizesse essa leitura, mas ele o fez dirigido pelo Espírito Santo. Glórias ao nome do Senhor. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Diga comigo, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. O Senhor Jesus nos ensina uma lição importantíssima aqui, igreja. As pessoas ficaram sabendo que ele batizava mais do que João, ainda que não era ele, eram os seus discípulos. Jesus corre da fama, deixa a Judeia e volta para a Galileia. Em outras palavras, Jesus não estava atrás de like, Jesus não estava atrás de fama. Jesus queria fazer a obra. Essa é a lição para a igreja de hoje. A igreja não está aqui para concorrer placa de denominação com placa de denominação. Não estamos aqui para concorrer em tamanho. Não estamos aqui para concorrer em dinheiro. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Se você puder dizer para esse irmão do lado assim, estamos aqui para pregar o Evangelho. E a segunda coisa que me chama a atenção nesse texto que diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Repita comigo. E era-lhe necessário, mais uma vez, e era-lhe necessário passar por Samaria. Meus irmãos, essa necessidade não era uma necessidade natural. Em questões normais, não era preciso passar. A necessidade era de ordem espiritual. Há momentos em que em nossa vida, nós somos levados a circunstâncias, momentos e até lugares por uma necessidade espiritual. Pode ser que seja para falar do amor de Deus para alguém. Eu sei de pessoas que mudaram de cidade por questão de trabalho, apenas para falar de Jesus para uma pessoa. E tendo falado, todo o quadro mudou e ele foi para outro lugar. Jesus pode te usar assim. Você crê nisso, meu irmão? Você aceitou Jesus, logicamente para a sua salvação, para ir para o céu, mas não foi só para ficar aqui cantando dentro de quatro paredes. Deus nos chamou para proclamar as boas novas. Quem crê nisso, glorifica o nome do Senhor. Era necessário passar por Samaria. Há situações que nós passamos em que Deus muda as circunstâncias, faz a gente passar por momentos, circunstâncias, trabalhos e até lugares para trabalhar em nós. Amém? Por que eu estou passando isso? Deus está trabalhando em mim. Deus está me tornando melhor. Deus está me capacitando. E Ele tem o direito, sim ou não, igreja? Nesse caso era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. Você conhece a história bíblica? E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Diga comigo, Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Diga assim, era quase meio-dia. Me chama a atenção que Jesus estava cansado por conta do caminho. Assenta-se junto à fonte, não é verdade? E aí, olha que coisa interessante, era quase meio-dia, hora de se almoçar, hora que se está com fome. Jesus senta-se junto à fonte, aleluia. Chega uma mulher samaritana, começa a conversar com a mulher, que os discípulos foram comprar comida. Diga comigo, os discípulos foram comprar comida, porque eles estavam com fome também. Jesus estava cansado, Jesus estava com fome, foi pregar o Evangelho. Os discípulos, cansados e com fome, foram comprar comida. Diga assim que esse irmão do seu lado, o que você faria? Talvez todos nós fôssemos comprar comida também.
cuidar das coisas que nos são afetas, das nossas necessidades. Pastor, quando é que eu vou pregar o Evangelho? Quando eu vou falar do amor de Deus, se o meu sustento não está dando para chegar no final do mês, se eu estou procurando uma casa para alugar, ou se eu estou com um problema na família, meu amigo, meu irmão, se você for procurar o tempo que não vai ter problema algum, você não vai pregar nunca. Urge pregarmos o Evangelho. Urge falar. Quem está feliz aqui em ter Jesus Cristo na sua vida? Diga para esse povo, vamos falar isso para outras pessoas. Há tempo e fora de tempo. Glórias ao nome do Senhor. E diz a Bíblia aqui que Jesus, os discípulos vão comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana, não é? Veio, pois, uma mulher de Samaria tirar água. E aqui, meus irmãos, eu não quero entrar profundamente, mas eu quero, pelo menos você ter, qual era o problema dos judeus com os samaritanos? Os samaritanos eram uma espécie de judeus misturados. Quando eles voltaram do exílio, alguns voltaram com misturas, com costumes e com os deuses. E eles ficaram separados dos judeus ortodoxos que foi reconstruir o templo. E os samaritanos não quiseram reconstruir o templo. O templo era o lugar de adorar. Por isso que eles não adoravam em Jerusalém e eles adoravam no Monte Gerizim. Porque eles foram contra a reconstrução do templo. Além do que, tinha povos misturados no meio dele e o judeu era ortodoxo. Então eles eram um povo separado, a ponto de criar entre eles um ódio. Mas Jesus, aleluia, não veio pelas circunstâncias humanas. Jesus não veio por conta, para satisfazer os egos humanos, aleluia. Jesus não veio para ser salvador de amiguinho. Jesus não veio para ser salvador dos meus coleguinhas, aleluia. Em que pese que ele era judeu como homem, em que pese que ele vivia no meio dos judeus, ele veio para toda a humanidade. Porque ele quer que todos se salvem, quantos glorificam ao Senhor. Aliás, se Jesus entrasse nessa, a gente não ia ser salvo, era nunca. Graças a Deus que ele rompeu barreiras. Diga para esse irmão do lado, graças a Deus ele rompeu barreiras. Primeiro, não era normal um homem sozinho conversar com uma mulher. E pior ainda que era uma mulher samaritana. E pior ainda que era uma mulher de vida duvidosa. Não era bem visto quem conversava com os samaritanos. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. No começo eu não entendi. Por que os discípulos foram comprar comidas? Maestro, me chama a atenção que podia ter ido o Judas, que era o tesoureiro. Talvez Pedro, Tiago, João, que eram da confiança. Diga comigo, todos. Diga forte, todos foram comprar comida. Acho que eles foram comprar no atacadista. Era muita, foi todo mundo comprar, porque ninguém aguentava mais. Meu irmão, ficar do lado de quem ora e só fala de Jesus é meio complicado. E cansado ainda e com fome, Judas falou, vou comprar comida, eu vou contigo, eu vou contigo, eu vou contigo. Todo mundo foi comprar comida. Mas, irmão, tinha um plano de Deus. Jesus ficar sozinho. Isso não está na Bíblia, isso é um ditado. Mas tem um princípio bíblico. Tem hora, irmão, que é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. Quem sabe se ele estivesse ali, quando a mulher chegou, disse, não, peraí, Jesus, o senhor não pode, sou nosso líder. Não vai pegar bem. Tinha todo mundo ido embora. Aleluia. Jesus se assenta e diz para a mulher, dá-me de beber, porque ele estava sozinho. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, aleluia, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tem com que tirar. Irmão, fala para Jesus isso, o senhor não tem com que tirar, o senhor não tem balde. Ou ela não sabia quem está. Meu amigo, você não sabe com quem você está aqui hoje adorando. Ele pode muito mais do que a gente pensa. Ele pode muito mais do que aquilo que eu e você precisa. Quem pode crer nisso aqui? Aperte a mão, desmonte assim, ele pode muito mais.
Tu não tem com que tirar. Aleluia. Você está sozinho. Aleluia. Glórias ao Senhor. Jesus. E ela diz: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde pois tem água viva? E agora eu quero que você leia o 12, toda a igreja. 1, 2, 3. Leia de novo. Ela quer dizer o seguinte: só se você for maior do que Jacó. Ela estava começando a ter revelação. Só tem porventura tu és maior do que Jacó, porque se não for, não adianta. Nossa conversa encerrou aqui. Aleluia. Continue agora o 13. Toda a igreja. É o 13, né? 1, 2, 3. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. 14. Mas aquele que beber a água que eu der nunca terá sede, porque a água que eu der estará nele uma fonte de água a jorrar para a vida. E o 15. Disse-lhe a mulher o quê? Até aqui, olha, agora, Senhor, agora acreditei. O Senhor resolveu 2 problemas. O problema da minha sede e o problema de ter que vir aqui todo dia buscar água. Aleluia, aleluia. Jesus quer resolver todo o seu problema essa noite. Aleluia. Mulher, você não sabe de nada. Quem chegou aqui realmente é maior do que Jacó. Alabaxá. Alô? Glória a Deus, vou continuar, nem que seja no grito. Eu posso fazer essa água jorrar nesse poço, aqui em cima. E posso tirá-la lá embaixo. Eu posso matar a tua sede. E posso fazer com que você nunca mais tenha que vir aqui buscar água. Quem pode glorificar o Senhor? É isso que Jesus pode fazer na sua vida. É isso que Jesus pode fazer na nossa vida. Glórias ao Senhor. Aí Jesus viu que a mulher já acreditou que ele era maior do que Jacó. Aleluia. Ele viu que a mulher já acreditou que ele tinha poder para saciar a sede dela e fazer com que ela não fosse mais lá. Aí ela se interessou. Diga comigo, meus irmãos, o importante é a isca certa. Ele não falou dela de comida. Ele não falou dela de marido. Ele não falou dela da condição de vida dela. Ele falou daquilo que ela estava cansada. De ter sede e ter que buscar água todos os dias. Jesus conhece a sua vida. Jesus sabe do que você está cansado. Ele está querendo fazer com que você acredite nele. Tem que crer, aquele que crê. Tem que acreditar que ele pode. Você tem que depositar a sua fé nos pés do Senhor. Não adianta você ficar, será que vai dar certo? Não tem nada, você não tem para onde correr. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Glórias ao Senhor. Aleluia. Versículo 16 e 17. Toda a igreja. 1, 2, 3. 18. Dezenove. Agora, irmão, evoluiu. Ele já podia tirar água, ele podia matar a sede, e ele podia fazer com que ela não tivesse que buscar água. Mas aí Jesus vai devagarzinho, irmão. Glórias, aleluia. Devagarzinho.
Diga comigo devagarzinho, para não assustar. Você já creu, mulher? Vai buscar o teu marido. Espera aí. Agora, não, senhor. Não tenho marido. Olha, está ficando crente. Está falando a verdade. Disseste bem, não tenho marido. Mamãe era brava. Porque já estivesse 5. E o que está contigo não é teu. Irmão, aqui, Jesus quebra a união estável. Concorda, doutor? Ele quebra a união estável. Ó, você teve 5 e você está com um, que está com ele, vive com ele, mora com ele, tem direito à pensão, mas não é teu marido. Quem entendeu aqui? Fala que esse bom lado, pega a resposta aí para a hora certa. Já tiveste 5 e o que você tem está com ele, mas não é teu, disseste a verdade. Ela fala assim: vejo que tu és profeta, vejo que tu és maior do que Jacó, vejo que tu és o dono do poço, e agora tu és profeta também, descobriu a minha vida. Quem pode adorar o nome de Jesus? Vamos ler o 19 de novo e passar para o 20, todos juntos. 1, 2, 3. 20. 21. 22. 23. 'Porque o Pai procura'. 24. Olhe para cá agora, coisa interessante. Primeiro, Jesus prova para a mulher que mesmo sendo ela samaritana, ele podia falar com ela. Pois ele prova para a mulher que ele era maior do que Jacó. Se ela soubesse, nunca mais ela ia ter sede, nunca mais precisaria voltar. Depois, Jesus discerne, descobre que ela teve 5 maridos e o 6º que ela vivia não era nada. Ela fala: tu és profeta. Agora começa culto de ensino. Diga culto de ensino. Diga respostas teológicas. Senhor, mas por isso eu estou entendendo, o senhor é profeta. Vocês dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém. Nós, samaritanos, desde que o nosso povo foi formado, nosso costume, nossa tradição, que é no monte. Senhor, e afinal de contas, mulher, aleluia, culto de ensino. É chegada a hora. Essas besteiras acabaram. E agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pode adorar daqui, pode adorar dali, não importa que você adore. Pode adorar lá, não importa que o seu coração esteja aberto em uma adoração perfeita e verdadeira. Quantos podem adorar ao Senhor? Aleluia! A mulher disse, versículo 25, toda a igreja, e o 26, 1, 2, 3. 26. Eu o sou. Chegou no final da mensagem. Aqui a cara fala assim: é por isso que eu tenho ouvido entre vocês, judeus, que o Cristo vem de vocês, e pela sua fala. E ele diz: sou eu mesmo. Eu que falo contigo. Agora, aleluia. Diga comigo, chegou a igreja. Diga forte, chegou a igreja. Vamos lá, o 27, todos juntos.
maravilharam-se. Não é que ficaram felizes, ficaram estupefatos. Ficaram sem entender nada. Jesus não era para estar falando com essa mulher. Primeiro porque ela é samaritana, depois por conta da vida dela. Agora toda a igreja, para terminar, do 28 ao 30. Todos juntos, 1, 2, 3. E foram, irmão, diga comigo, a cidade inteira se converteu por causa daquela mulher. Fecha a mão do irmão assim, os discípulos comprando comida. Será que nós não estamos no século presente ainda comprando comida? Buscando os nossos próprios interesses? Fazendo as nossas próprias festas? Fazendo nosso próprio nome? E esquecendo de entrar em Samaria e pregar o Evangelho? De encarar o diferente? De encarar aquele que muitas vezes não pensa igual nós. Meus amados, Jesus veio justamente para isso. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, para os necessitados. Ele quer usar a mim, ele quer usar a você. O que nós estamos fazendo pela pregação do Evangelho? O que nós estamos fazendo pela salvação das almas? Uma igreja que cresceu, estamos falando da igreja brasileira, mas uma igreja que se acomoda, e agora eu estou falando da igreja como todo, em seus templos, no seu conforto, e eu não estou dizendo que o conforto está errado, eu só estou dizendo que a gente não pode esquecer a missão. A missão de sermos sal, a missão de sermos luz, luz na nossa casa, diante daqueles parentes nossos que não são crentes, luz onde trabalhamos, luz no comércio onde trabalhamos, na indústria, na rua, com os nossos amigos, nossos conhecidos. Nós estamos fugindo do diferente. O Senhor nos dá uma lição aqui que é preciso enfrentar, que maior é o que está em nós, maior é o que está em você, maior é o que está com a igreja, maior é o que está na igreja. Quantos podem glorificar o Senhor? Fiquemos de pé. Eu quero que você esteja ao lado de um irmão nessa hora. Nós vamos orar. A nossa oração é essa: Senhor, nos ajuda a enfrentar as diferenças para pregar o Teu Evangelho. Nos ajuda, Senhor. Comece a orar por esse irmão e esse irmão orando por você. Senhor, a Tua palavra é viva e ela é eficaz. O Senhor Jesus deu uma lição aos seus discípulos, e essa lição nos alcança nessa noite pelo Teu Espírito. Nos perdoa, Senhor, onde temos falhado, mas o Espírito Santo nos ajuda a tomarmos uma decisão. Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, pelo poder do Evangelho, que é maior do que a nossa vida em particular, mas é poderoso para alcançar vidas, para alcançar pessoas. Ah, Senhor, nos dá graça. Nos dá graça, Senhor. Espírito Santo nos impulsiona, Senhor. Nos arrependemos, Senhor, das nossas faltas de atitude, nossa falta, Senhor, de iniciativa. Mas o Espírito Santo inspira, nos ajuda, nos levanta, Senhor, para que pessoas sedentas possam beber dessa água, para que pessoas sedentas possam alcançar a transformação,
para que pessoas sedentas, Senhor, possam se tornar também proclamadores das boas novas como aquela mulher. Assim nós oramos, assim nós pedimos, em nome de Jesus. Dê um abraço nesse irmão da direita, da esquerda. Eu quero saber se tem alguém aqui dentro desse templo que tem ouvido a mensagem transformadora do Evangelho, que pode saciar a sede da sua vida. E você quer entregar a sua vida a Jesus, dê um sinal com a sua mão, nós queremos orar por você. Não importa quem é você, não importa o estado da sua vida, maior do que o que fez o poço de Jacó é Jesus Cristo, nosso Senhor, e Ele está aqui. Alguém do seu lado, convide-o para vir à frente. Alguém afastado dos caminhos do Senhor. Alguém que Deus tem tocado ao seu coração. Você pensando, não quero estar diante de Jesus. Glórias ao Senhor. Tem alguém aqui na internet, 2 vidas já se decidiram por Cristo. Mas tem alguém aqui, eu quero assistir, alguém afastado dos caminhos do Senhor. Alguém preocupado. Eu não posso me apresentar diante de Deus porque eu quero mudar a minha vida primeiro. Quem mudou a vida da mulher não foi ela, foi Jesus. De uma incrédula, ela se tornou uma missionária. De uma mulher de vida duvidosa, ela foi transformada numa proclamadora do Evangelho. Alguém aqui? Dê um sinal com a sua mão. Convida a igreja a ficar de pé. Nós vamos orar por essas 2 pessoas. Não sei onde elas estão, mas cabe-nos o dever de apresentá-la ao Senhor. Você que tomou uma decisão por Cristo, onde quer que você esteja, não seja crente sozinho, isolado. Procure uma igreja séria que pregue a palavra de Deus. Procure uma igreja que possa te discipular. Nós estamos aqui no centro de Cubatão, em todos os bairros da cidade. Onde você estiver, na cidade onde você morar, procure ser pastoreado. Procure ser pastoreada, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, essas vidas que se manifestaram e confessaram, que aceitam Jesus Cristo como Salvador, assim como fez a mulher samaritana, tome em suas mãos, perdoa os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida. Ó Senhor, transforma, muda o seu caminho como mudou daquela mulher. Que a partir de agora possam te servir em espírito e em verdade e te adorar. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Podeis assentar.